1 Coríntios 11, 26. Todos acharam? Diz assim, eu estou na nova versão transformadora, NVT, e diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Repita comigo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos reunidos para participar da maior mesa que existe na terra, que é a Santa Ceia do Senhor. É um momento onde a igreja ela se reúne num momento sagrado, e esse momento sagrado ele transcende o rito. É onde ele conduz o coração da igreja para a presença de Jesus. E o coração do evangelho, o qual nós precisamos viver, que é justamente o sacrifício de Jesus, o nosso Jesus morto, crucificado e ressuscitado, está vivo. E glória a Deus por isso. Então esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Evangelho não é dinheiro, evangelho não é riqueza, evangelho nunca foi prosperidade. Evangelho é cruz. Evangelho é ressurreição de Jesus, Jesus vivo e ressuscitado. Então é isso que nós acreditamos. E a ceia do Senhor, para nós cristãos, não é apenas um memorial. É um momento onde nós nos reunimos em igreja, em comunhão uns com os outros e celebramos a vida. E a vida em Jesus. Celebramos o sacrifício de Jesus, mas também celebramos o Cristo vivo e ressuscitado. Então é isso que nós precisamos. Eu quero pensar um pouco com você sobre esse momento de ceia. E hoje a minha pregação vai ser sobre a ceia, diferentemente como eu faço de outras vezes, que eu ministro e depois eu celebro a ceia. Mas eu quero pensar um pouco com você sobre a ceia. Por que é que nós participamos da mesa do Senhor? Qual a importância da ceia do Senhor? Qual a importância do sacrifício de Jesus na nossa vida, na vida da igreja? Se nós pensarmos que lá em Adão e Eva o pecado entrou no mundo, a desobediência gera o pecado, e o pecado gera a morte. E esse pecado, além da morte, sobretudo, que é a pior parte, ele nos afasta de Deus. Nós fomos deixados de lado e afastados da presença de Deus, como a Bíblia diz, destituídos da presença de Deus. Algo é muito importante, ou necessário, melhor dizendo, para que a gente volte à presença de Deus. E como voltar à presença de Cristo, ou de Deus? Apenas e tão somente pelo sacrifício de Jesus. Não existe outra maneira de voltar à presença de Deus, nós, homens, pecadores, que temos a mesma natureza de Adão e Eva, que pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Então, a importância do sacrifício da cruz é nos aproximar de Jesus. E a celebração da ceia é trazer à nossa memória este sacrifício que nos deu a chance da reconciliação com Deus. Uma vez destituídos da presença de Deus, temos que ser reconciliados com Ele, apenas pela morte de Jesus Cristo na cruz. E a celebração da ceia traz à nossa memória todo este sacrifício, onde quem deveria estar morto naquela cruz éramos nós, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, mas Cristo se fez pecador em nosso lugar, morreu por nós e pelos nossos pecados. Ele não cometeu pecado algum, mas ele morreu pelos nossos pecados. Todos nós devemos nos considerar miseráveis, pecadores diante de Jesus, sabendo que Ele é o nosso Senhor. Então, o que envolve a Santa Ceia, este memorial, este simbolismo da ceia, é trazer à nossa memória que nós precisamos de Jesus e não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente para nós. A boa notícia é essa, que Jesus Cristo ele é suficiente, não precisamos de mais nada. Então a Santa Ceia, ela aponta para a cruz, ela mostra para todos nós que o sacrifício de Jesus nos salvou de todo o pecado e da morte eterna.
a celebração da ceia, nós trazemos à nossa memória tudo isso. Fomos salvos, fomos alcançados por Jesus Cristo. E o versículos 19 e 20 do capítulo 11, diz que Jesus, ao repartir o pão e o cálice com seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo entregue por vocês. Ele não está dizendo entregue para vocês, ele está dizendo entregue por vocês, no lugar de vocês. E o versículo 20, este é o cálice da nova aliança confirmado no meu sangue. Jesus então está dizendo para nós o seguinte: na cruz eu me entreguei por amor a vocês. A minha carne foi por vocês. E o sangue derramado na cruz foi para que vocês tivessem aliança comigo, uma vez que vocês crescem em meu nome. Vocês retornassem à vida com o Pai, à reconciliação com o Pai, pelo sacrifício de Jesus, onde ele se torna aquilo que João Batista anunciou quando estava no Rio Jordão batizando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus agora se faz o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e o fato de sermos agora alcançados por este sacrifício, por esta carne que perdeu o seu sangue, que foi humilhada, que apanhou, que foi crucificada, nós então trazemos à nossa memória todo o sacrifício de Jesus, e esse sacrifício ele não foi apenas histórico. Esse sacrifício ele foi eficaz para a nossa salvação. Esse sacrifício fez com que eu e você nos aproximássemos de Deus. Percebam que lá em João capítulo 1, salvo engano, versículo 11, perdoe se eu estiver errado, ele diz: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Portanto, todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é apenas um sacrifício por uma vida, é um sacrifício pela fé. É um sacrifício para que eu creia naquele que foi enviado pelo Pai. Então, quando eu celebro a ceia do Senhor, eu trago à minha memória tudo isso. Quando eu celebro a ceia do Senhor, eu percebo que o sacrifício de Jesus é suficiente para a minha vida hoje. Eu não preciso de mais nada. E quando eu digo que é suficiente, eu não preciso de mais nada, significa dizer que nenhum sacrifício que eu faça seja necessário. E a Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. Qualquer coisa que eu faça achando que isso vai me garantir a salvação ou a bênção de Deus é tolice. Isso significa que tolo é algo que pode ser lançado fora. Algo que é tolo é algo que é desnecessário e, pior, é em vão, não tem resultado algum. Porque a cruz, ela é suficiente para nós. Jesus é suficiente para cada um de nós. E participar da ceia é lembrar que nós fomos comprados por um alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Então, a importância de participarmos da mesa do Senhor, participarmos do sacrifício de Jesus, não é sermos crucificados com Ele, mas é participarmos desse sacrifício. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos participando desse sacrifício de Jesus, o qual Ele morreu em nosso lugar e morreu por nós. E o que é importante também, querido, pensarmos, é que quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós temos uma aliança com Ele, nós temos uma união com Cristo. Já parou para pensar que a igreja de Jesus, em alguns lugares, e alguns líderes, algumas denominações, têm abandonado essa união com Jesus, não têm vivido a realidade do sacrifício de Cristo, não têm participado deste sacrifício de Cristo através da ceia, através de uma vida diária, através de uma vida de compromisso com a palavra de Deus. E quando nós vivemos tudo isso, nós estamos agora vivendo uma união com Cristo. As pessoas estão nos olhando, elas estão nos observando o tempo todo. O autor de Hebreus já nos diz sobre isso, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas estão nos observando se estamos de fato envolvidos nesse sacrifício de Jesus, se estamos de fato aliançados com Jesus, e quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, também nós proclamamos a nossa comunhão com Cristo. Comemos o pão, bebemos do cálice, estamos anunciando: Senhor, eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. A minha vida depende do Senhor. O Senhor está na minha vida.
E aí em 1 Coríntios, mesmo texto, mesmo livro que nós lemos, no capítulo 10, no versículo 16, Paulo pergunta: quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? Quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Essa tradução que eu estou usando, a NVT, ela usa a palavra participamos, que traz a ideia de envolvimento real e profundo. Quando nós abençoamos o pão, nós não estamos participando. Quando nós estamos comendo do pão, quando nós estamos abençoando o cálice, nós não estamos participando da ceia, do corpo, do sacrifício. Exatamente isso que Paulo está falando. Quando a igreja come do pão, quando ela participa do cálice, ela está ali participando e se envolvendo no sacrifício de Cristo. Por essa maneira, nós não podemos deixar de participar da mesa do Senhor. Não podemos deixar a mesa do Senhor passar de lado. Porque participar da ceia do Senhor não é apenas um ato simbólico ou de mera lembrança. Ih, hoje tem ceia. Não, mas é um envolvimento direto com Cristo em nós e por nós. Participar da mesa é o que realmente importa para nós. Isso significa que, ao partirmos o pão, estamos reconhecendo que a vida de Cristo nos foi dada. Quando nós comemos do pão, nós entendemos que o sacrifício de Jesus foi por todos. Quando nós bebemos do cálice, participamos do sangue de Jesus, estamos declarando que o sangue de Cristo nos purifica. Nos purifica de quê? Daquilo que nos afastou de Deus. É o pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Eu sempre falo sobre isso. A ceia em si, ela não tem efeito. Nós não podemos dar efeito a algo que não tem. Mas ela traz o significado, o simbolismo e também a ação espiritual do que é a igreja participar da mesa do Senhor. É participar do sacrifício. Quando eu disse que comer o pão não vai me curar. Beber o cálice não vai trazer livramentos, libertação. Queridos, mas preste atenção. Eu não estou falando do elemento em si, porque se assim fosse, nós seríamos idólatras dos elementos. Nós adoraríamos os elementos. E não é isso que acontece. A ceia, ela não tem poder. Nós não podemos atribuir poder a algo que não tem. O poder está no sacrifício de Jesus. Então, ao comermos o pão, ao bebermos o cálice, nós estamos participando do sacrifício. Então, quem tem poder é o sacrifício. Participar do pão e do cálice traz sobre nós a aliança com Jesus, a união com Jesus, porque Ele derramou o seu sangue na cruz para nos redimir do nosso pecado. O pecado era nosso. Então, se tivermos que ser curados pela ceia, seremos curados pelo sacrifício, não pelos elementos. Se tivermos que ter alguma ação milagrosa nas nossas vidas, teremos pelo sacrifício e não pelos elementos. Porque uma coisa eu te digo e te afirmo biblicamente, que Jesus não deixou nada para que ele fosse substituído. Jesus não deixou elemento algum para que adorássemos no lugar dele. Jesus não faria isso com a gente. Jesus não permitiria deixar algo para que a gente corresse o risco de adorar no lugar dele. Então, nenhum dos elementos tem efeito. Nenhum dos elementos tem poder. O poder está no sacrifício. O poder está na morte e morte de cruz. Então, participar da ceia é reafirmar que nós estamos unidos a ele como os ramos na videira. Se nós estivermos cortados da videira, do galho principal, nós estaremos sem vida. Então temos que estar inseridos, enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, o que o Senhor tem vem para mim porque eu estou no Senhor. Eu estou inserido na videira verdadeira. Eu sou um galho dessa videira. Eu e você somos um galho desta videira. Estamos inseridos na videira verdadeira. Portanto, o que Jesus tem está em nós. Vem para nós. E o maior milagre que nós podemos receber é a salvação. O maior milagre é poder participar da mesa do Senhor e ser chamado parte integrante desse corpo.
Somos um só corpo e chamados a viver em amor, perdão e serviço mútuo. Irmãos, eu tenho batido bastante sobre isso aqui. Amor, perdão e serviço mútuo. Nós não temos que trabalhar só para Deus. Temos que servir aos nossos irmãos. Temos que o tempo todo fazer parte. Então, se eu estou unido em Cristo, eu preciso fazer o que Cristo faria. E por fim, lá no versículo 28 do capítulo 11, diz assim: portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Irmãos, em alguns lugares esse texto ele é distorcido. Mas eu vou te explicar o que esse texto significa. É uma profunda reflexão desse momento da ceia. Lembram-se que quando eu falo para você, irmão, não deixe para na hora da ceia você pedir perdão. Não deixe para na hora da ceia você se autoexaminar. Nós precisamos fazer tudo isso. Então deixa eu te dar uma dica importante. Não é a ceia que deve me fazer, deve autenticar o meu autoexame e o meu arrependimento. Mas é o meu autoexame e o meu arrependimento que deve me colocar diante da ceia, legalmente diante da ceia. Eu preciso fazer isso todos os dias. Eu tenho que viver continuamente, regularmente, com o meu coração examinado. Todos os dias. Para que quando eu chegue no dia da ceia, eu não leve aquele susto. Ih, hoje é dia de ceia, eu não me preparei, eu vou embora. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que vão embora na hora da ceia porque esqueceu que era ceia. Ou então a ceia trocou de domingo e ela não se preparou. Irmãos, nós não podemos deixar para fazer jejum no dia da ceia. Não devemos só fazer o autoexame no dia da ceia. Nós precisamos fazer isso regularmente. E esse é o momento quando Paulo está dizendo sobre isso, nós olharmos para dentro e confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos sinceramente e buscarmos restauração. Então, perceba, a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que vasculhar onde é que está o problema, onde é que estão os problemas. A gente precisa se arrepender desses problemas, destes pecados. E a proposta é busque restauração, ou seja, busque não pecar mais. É certo que no dia seguinte vai aparecer um novo modelo de pecado. Mas a gente está buscando arrependimento e restauração. A gente vai buscar a correção. Então, o que o Senhor está esperando de nós é: não peque deliberadamente. Ou seja, aquele pecado que você sabe que é pecado e peca a si mesmo, e no dia seguinte peca de novo, e no dia seguinte peca de novo. O Senhor não espera de nós esse pecado deliberado, mas Ele espera de nós que a gente se arrependa. Ele sabe que somos pecadores. Mas o Senhor olha para nós e diz assim: como é que você está enxergando o pecado? Como é que você está enxergando a vida que você está levando? Então nós precisamos olhar, a gente se arrepender de tudo isso, saber, porque o maior problema é as pessoas identificarem que elas estão pecando. Por que que o soberbo nunca enxerga que ele é soberbo? Porque ele é soberbo. Por que que o altivo de espírito nunca enxerga que ele é altivo de espírito? Por causa da sua altivez. E o próprio pecado nos cega do nosso pecado. Pastor, então como é que eu faço? Deixa o Espírito Santo te convencer. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente assim nós vamos reconhecer, porque pela nossa natureza pecaminosa, a gente vai achar que está tudo bem. Por que que a gente vivia no mundo achando que estava tudo bem? Por que é que a gente vivia no mundo achando que as coisas que a gente fazia, a gente bebia, fazia bagunça, chegava em casa caindo, e a gente não achava que aquilo era errado? Porque o pecado cega. O pecado tira de nós a convicção de que é pecado. E aí, sabe o que acontece?
nós entramos na mesma certeza que o mundo hoje tem pregado para nós. O pecado passou a ser problema. Não é pecado mais. Mas para a Bíblia Sagrada, pecado é pecado e ele cauteriza a mente. Se nós não dissermos, Jesus, eu não estou nem enxergando mais os meus pecados, mas eu te peço, Espírito Santo, aponta, mostra. E é o Espírito Santo, ele vai mostrar. É quando pessoas que quando começam a ouvir o Evangelho, porque a palavra de Deus é ela quem transforma, é a palavra de Deus que transforma, que convence o pecador do seu pecado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é essa palavra que vai começar a tocar no coração das pessoas, a ponto delas começarem a perceber, eu preciso de uma mudança de vida. Pastor, então, se eu não estou mudando o meu comportamento, a minha vida de adoração, de obediência a Deus, você pode estar com o teu ouvido cauterizado. Você pode estar com o teu coração cauterizado, com a tua mente cauterizada. O Espírito Santo não consegue penetrar. Não são as pessoas que não são apenas as pessoas de fora da igreja que estão vivendo assim. Existem pessoas na igreja que estão completamente cauterizadas. Um esfriamento espiritual, uma mornidão espiritual, complacente com o pecado. E esse arrependimento só virá se o Espírito Santo, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos toque. Onde nós vamos buscar transformação, onde nós vamos buscar vida. Então esse autoexame que Paulo está falando é um momento de reflexão na ceia, mas ele não é o único. É um momento de reflexão que Deus nos chama a viver em comunhão com Ele todos os dias. E isso é examinar o nosso coração regularmente. O crente, ele tem que examinar o teu coração regularmente. Imagine, viver uma vida de qualquer maneira. Aí chega no dia da ceia, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados dos 29 dias. Cada pecado, mas hoje, Senhor, hoje é dia de ceia. Não é isso que Paulo está falando. Não é essa a proposta de Jesus. Examine-se regularmente, e aí quando você faz esse autoexame diário, ela está nos preparando para a ceia, para o dia da ceia. É viver uma vida na presença de Jesus, observando o quanto nós somos falhos, pecadores, o quanto precisamos de Jesus, o quanto precisamos do arrependimento. Mas isso a gente que tem que fazer. E aí chega no dia da ceia, a gente chega leve, porque a gente já fez isso ao longo do tempo. A gente chega para tomar a ceia e não como um peso ou com medo, mas a gente toma com alegria, com um desejo de celebrar a ceia. Então pense nisso, pense nisso. A ceia não deve ser, para nós, enfrentado como um compromisso pesado. Tem gente que vem para a ceia e participa da ceia, não participou da ceia. Eu nem olho, não gosto nem de olhar quem participa ou quem não participa. Mas nós precisamos ter a convicção de que o culto de ceia não tem que ser aquele culto que a gente baixa a cabeça, Senhor, eu não me preparei hoje. Irmão, se prepare a partir de amanhã para a próxima ceia. Se prepare a partir de amanhã, esteja na presença de Deus, levante todo dia de manhã e deite e fale, Jesus, o que aconteceu hoje? Que dia, hein? Você já conversou com Jesus, irmão? Você já falou com Jesus dizendo assim, Jesus, que vergonha que eu estou do Senhor. Esse pecado, eu falhei de novo. Irmão, eu não estou aqui para te condenar, nem Deus quer te condenar, mas o Senhor, Ele traz sobre nós restauração, mediante o nosso arrependimento. É dizer, Jesus, eu falhei de novo. Irmão, vai, insiste com o Senhor. O Senhor é misericordioso. O Senhor traz perdão. O Senhor, Ele traz restauração. Quando nós colocamos diante dEle as nossas falhas. Quando nós reconhecemos diante dEle as nossas falhas. Não adianta a gente falar para Deus, Senhor, eu não peco, eu sou bom.
Irmão, não tem um bom sequer, senão Deus. Se nós não fizermos esse autoexame, nós estamos vivendo dia após dia, perdendo os nossos dias. Achando que estamos na presença de Deus, porque estamos frequentando uma igreja, mas a nossa vida não está diante de Deus. Se não fizermos esse autoexame, nós vamos sair dessa vida sem saber o que fizemos aqui. E Deus, irmãos, Ele é gracioso para nos perdoar. Deus, Ele quer ver em nós um coração quebrantado. Quando o Senhor percebe, guarde o que eu vou te dizer, quando o Senhor percebe um coração quebrantado, ou seja, eu peco, mas Deus está vendo que eu não quero pecar. Isso é só o Senhor quem sabe. Nenhuma pessoa pode medir isso. Apenas o Senhor pode medir. E Ele sabe que o nosso coração é quebrantado, ou seja, Ele sabe que a gente tem pecado, mas que isso nos envergonha, que isso traz sobre nós tristeza, porque nós pecamos e ofendemos a Deus. Entristecemos o coração de Deus. Então é isso que o Senhor espera de nós, um coração quebrantado. Ele errou, mas Ele está buscando acertar. E não pecar deliberadamente, não pecar com consentimento, mas precisamos avançar em direção a Jesus, sabendo que é o Senhor quem nos perdoa de todo o nosso pecado. Perceba o quanto a ceia está inserida no contexto pecado. Perceba o quanto a ceia está inserida no contexto perdão e salvação. Por que eu te digo isso? Porque não podemos, como igreja de Cristo, considerar que a ceia é um mero rito. Ah, eu vou comer um pãozinho, vou tomar um suquinho e está tudo certo. Não, irmão, está tudo errado. Está tudo errado. Nós precisamos considerar que a ceia nos faz voltar ao Calvário. Você já foi em algum lugar onde te traz a memória de alguém que você perdeu? É você ir a algum lugar e imediatamente a tua mente ser voltada para aquele lugar, para aquela pessoa que você perdeu. Quando nós tomamos a ceia, o Senhor fala, faça isso em memória dele. E nós fazemos isso em memória de Jesus e automaticamente nós voltamos para o Calvário. Automaticamente nós estamos diante da cruz e nós ali, na ceia e diante da cruz, renovamos a nossa aliança com Jesus. Existem casamentos que fazem renovação de alianças a cada 5 anos, 10 anos. A nossa renovação de aliança com Cristo é todo dia. Mas aí nós participamos à mesa do Senhor para fazer isso como um ato público. Que a ceia ela é a oportunidade de um recomeço. Recomeço. Jesus está zerando hoje. Jesus está fazendo o seguinte, dizendo o seguinte, você vai participar da mesa e é um recomeço para a tua vida espiritual. É o reinício de uma vida em comunhão, de perdão e de esperança. Então eu quero te encorajar nessa noite. Você que está apto a participar da mesa, você que é batizado, você que não é batizado, aguarde para que você passe pelas águas, eu espero que o mais rápido possível, se casar, passar pelas águas. Mas você que vai tomar a ceia, entenda que você tem, Deus está te dando uma nova chance. Deixa eu te contar uma coisa. Meu cunhado, irmão da minha esposa, da Cineide, do Fabiano, semana passada ele estava mal, sentindo muitas dores, passando muito mal, mal-estar, não sabia o que era. Sexta-feira foi ao médico, foi fazer alguns exames. Adivinha o que o médico falou? Você infartou. Ele nem sabia. Não sentiu nada. A pressão dele chegou a 2.000. A glicose dele chegou a 3.000. Ele infartou.
E aí, diante da médica, ele disse assim: uma nova chance. Imagina o susto. Eu poderia ter morrido. E nem ter sentido. Como ela disse. Açúcar alto, quem tem glicose alta, morre e nem sabe. O infarto é silencioso nesse tipo de paciente. O que eu quero dizer com isso? Segunda chance, nova chance, recomeço. Você hoje tem a chance de dizer assim: Jesus, e se eu tivesse morrido hoje de manhã? E se o Senhor tivesse me chamado hoje de manhã? Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós possamos dizer para Jesus: Senhor, muito obrigado por mais uma chance. Obrigado pelo recomeço. E que eu e você vivamos proclamando a morte de Jesus e celebrando a vida. Porque Paulo fala no capítulo 11, no versículo 26 que nós lemos, perceba o que ele diz. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos anunciando, proclamando a morte de Jesus, mas celebrando a vida. Porque a nossa vida está na morte de Jesus. Precisamos anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Então, querido, não deixe de participar da mesa. Não deixe de participar da ceia. Você que é batizado. E você que não é batizado, irmão, se batize, passe pelas águas. Pastor, mas eu tenho que me batizar? Sim, porque a Santa Ceia é a segunda ordenança. A primeira é o batismo. Então eu não posso participar da segunda se eu não tiver a primeira. Eu só posso participar da ceia se eu for batizado. Então eu te convido a você que está aqui nessa noite, que é batizado, está em comunhão com Cristo, que participe da ceia. E você que não é, não fique constrangido. Em breve, em nome de Jesus, eu vou poder ministrar a ceia para você também. Amém?